Enquanto o mundo silenciava, uma garota escrevia, e isso bastou para que o regime decidisse apagá-la. Você já se perguntou como era a vida de uma pessoa comum sob a ditadura stalinista? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Hoje, atendendo a vários pedidos de um inscrito, eu trouxe o livro O Diário de Nina. Então, pobre filosofia, você já pode comemorar. Eu finalmente consegui encontrar e ler o Diário de Nina. Na verdade, eu tinha comprado há anos atrás, assim, muito tempo mesmo, quando eu era adolescente. E eu comecei a ler, mas eu nunca tinha terminado. E aí, graças aos pedidos do pobre filosofia, eu resolvi procurar. E olha, foi difícil de achar, mas eu consegui encontrar e eu li dessa vez até o final. E eu vim trazer essa resenha aqui para vocês. O Diário de Nina fala sobre o quê? Bom, como o próprio título já diz, ele é o diário de uma menina chamada Nina. É um diário verdadeiro, não é um livro de ficção. E a Nina, ela vive em Moscou e ela vai escrever esse diário entre 1932 e 1937, quando a Stalin estava no poder e no momento que ele vai começar ali o seu terror tão famoso. E nesse diário ela vai escrever sobre o quê? Bom, como ela é uma menina de 13 anos, quando ela começa o diário, ela vai escrever sobre questões comuns a todas as adolescentes. Ela vai escrever sobre inseguranças com aparência, ela vai escrever sobre meninos, ela vai escrever sobre a escola, vai escrever sobre brigas com as irmãs. Mas o que torna o diário realmente interessante é porque a Nina, ela é uma menina bastante perspicaz. Então, ela vai fazer umas críticas muito sagazes em relação ao governo bolchevique. Ela consegue enxergar essa rede de mentiras, a ditadura, tudo que não funciona nesse governo, e ela vai colocar isso no seu diário. Infelizmente, foi isso que condenou a ela, a sua mãe e suas irmãs a anos e anos no Gulag. Mas vamos com calma. Vamos começar do começo. A família da Nina poderia ser considerada uma família de classe média. A mãe era professora, o pai também era muito bem educado, porém, esse pai, ele tinha sido preso e exilado por ser contra-revolucionário. Quando a Nina começa a escrever esse diário, o pai retorna do exílio. Só que, para quem não sabe, para você viver na capital Moscou, você tinha que ter como se fosse um passaporte. E por conta desse passado do pai dela, ele não recebeu essa autorização para morar com a família em Moscou. Então ele teve que morar numa cidadezinha que era mais ou menos afastada da capital. Então a gente já começa a sentir o impacto da ditadura aí, porque esse pai ele não consegue morar com a esposa e as 3 filhas. E aí a gente vai ver também o que esses anos de exílio fizeram com a relação entre pai e filha. Porque a Nina ela vai falar muitas vezes que ela não sabe mais o que ela sente por esse pai, por ele ter ficado assim tanto tempo fora e por ser também uma pessoa muito crítica. Esse pai realmente ele tinha umas ideias políticas e umas ideias sobre a vida em geral que ele achava que ele tinha que martelar nas filhas. E a Nina, como a gente vai ver no diário, ela tem uma personalidade muito sensível e ela tem uma inteligência muito aguçada. Então, obviamente que ela se revolta. E além disso, a gente percebe pelo diário que em muitos momentos a Nina parece estar sofrendo de uma depressão profunda. E as pessoas ao redor, talvez por conta de todos os problemas, elas parecem não dar muita atenção a esse tormento interno da Nina. Por conta desse pai já ter sido preso e da gente estar vivendo ali no período de ditadura, a família da Nina está sendo monitorada. Então a gente vai ver como, por exemplo, elas sofrem uma batida da NKVD
E os oficiais chegam lá perguntando se tem literatura, se tem alguma correspondência e começam a revistar a casa toda. E aí a gente vai sentir aquele sentimento de tensão. E não é assim à toa, porque, por exemplo, o pai de uma amiguinha da Nina, ele é realmente preso e exilado. E a gente também tem que levar em conta que muitas vezes o pai da Nina estava ficando com a família em Moscou sem ele ter essa autorização. Então, a família tinha que ter todo um cuidado para, por exemplo, abrir a porta, para esconder que o pai estava ficando ali sem autorização. E infelizmente, depois o pai da Nina vai ser preso de novo e vai ser exilado no Cazaquistão. Então a gente vai ver também como a falta desse pai vai impactar as condições de vida da Nina e das irmãs dela, porque a mãe vai ficar completamente sobrecarregada, tendo que dar conta de um marido preso e 3 filhas jovens. E a gente vai ver também como a ditadura stalinista vai tendo um impacto na vida dessas crianças que são as amigas e os amigos da Nina. E é uma coisa que chega a ser assim surreal em alguns momentos. Uma parte do livro que realmente me impactou foi quando uma turma da escola da Nina decide faltar uma prova. E o diretor da escola diz que isso é atividade contra-revolucionária. E eu fiquei assim, sem saber o que dizer. O que eu achei também interessantíssimo é que, pelo que a Nina relata, parece que as outras crianças na escola também não engoliam muito a propaganda soviética. O interessante é que as irmãs mais velhas da Nina, ela tinha 2 irmãs gêmeas que eram 3 anos mais velhas que ela, parecem que foram doutrinadas com sucesso. Mas as outras crianças ali da escola da Nina parece que conseguiram resistir de algum modo à propaganda do governo. E é interessante notar também que a Nina consegue perceber coisas que o governo estava tentando esconder. Ela fala, por exemplo, da fome na Ucrânia, dos milhões de mortos. Ela fala dos casos de canibalismo. Ela consegue perceber como o governo mentia para ficar bem na cena internacional. Ela vai relatar para gente casos de pessoas na rua reclamando da falta de tudo nos armazéns estatais. E ela vai criticar também como as pessoas, as massas de modo geral, parecem ser muito passivas, muito submissas. E, no entanto, a Nina também ela tem uma certa consciência de que o que ela está escrevendo ali naquele diário pode ser perigoso. E esse medo, como eu disse antes, ele é bem justificado, porque é por conta desse diário que ela, a mãe e as irmãs vão ser mandadas para a Sibéria. E é interessante notar que quando a NKVD conseguiu os diários da Nina, eles não apenas sublinharam as partes em que ela criticava o governo abertamente, mas eles também sublinharam partes em que eu não sei como dizer isso aqui no YouTube, porque se eu falar a palavra, a plataforma vai. Vamos colocar assim: como a Nina parecia sofrer de uma depressão severa, ela vai pensar em vários momentos em se desviver. E a NKVD, ela vai sublinhar essas partes como sendo a prova incriminatória, porque essa atitude de se desviver era considerada como um ato subversivo contra o governo, porque você estando ali no paraíso socialista, não deveria haver motivo nenhum para você querer se desviver. Isso foi uma das coisas que incriminou a Nina, por mais absurdo que pareça. A Nina escreve esse diário até um dia antes dela e da família serem presas pela NKVD. E assim, para o leitor é impactante, porque o diário está lá sendo. A gente está acompanhando a vidinha dela
E ele para, simplesmente. E aí, como a gente sabe o contexto do livro, a gente sabe que no dia seguinte ela foi presa pela NKVD e ela foi torturada e ela foi obrigada a confessar. Vejam bem, uma adolescente, ela foi obrigada a confessar que ela estava planejando matar Stalin. Ela dizia no seu diário que achava o Stalin e toda a elite bolchevique criminosos e queria que eles morressem, desaparecessem. Mas a NKVD fez ela confessar que ela estava tramando todo um plano para assassinar o Stalin. Um absurdo. Mas, obviamente, a pessoa ali, sob tortura, ela confessa. E ela foi mandada, então, como eu disse, junto com as irmãs e a mãe, para um gulag na Sibéria. E depois disso, ela, infelizmente, não escreveu mais nada ao longo da sua vida. Ela tinha o sonho de se tornar escritora, mas eu imagino que o trauma de ter tido o seu diário usado como prova contra ela e a sua família fez com que ela não tivesse coragem de escrever mais nada. Felizmente, tanto a Nina quanto as irmãs, a mãe e o pai sobrevivem, e a Nina depois ela se torna uma pintora, uma artista plástica. E ela também tinha um talento para desenhar, ela tinha essa aptidão para as artes, para as humanidades de modo geral. E depois, durante o governo do Nikita Khrushchev, ela consegue ser reabilitada. Mas eu fico imaginando assim o trauma que foi para ela e para a família. Só da gente ver as fotos, por exemplo, do dia em que ela foi presa e depois comparar com as fotos dela mais velha, quando ela retorna do Gulag, a gente vê que ela envelheceu muito. Assim, foi um envelhecimento não natural. Então, é assim, é uma coisa um pouco deprimente. Esse diário, ele foi encontrado já depois que o comunismo tinha caído, lá nos anos 90, por uma historiadora e uma ativista de direitos humanos que foi pesquisar ali nos arquivos da NKVD que tinham sido abertos, e ela encontrou esse diário ali nos arquivos da Nina e da família dela, no prédio da NKVD. E ela ficou assim, ela achou que o mundo deveria ter conhecimento dessa história, felizmente, porque eu acho que realmente é um livro que vale a pena ser lido. E esse livro foi então publicado na Rússia e depois ele foi traduzido para vários idiomas. E eu acho que foi uma excelente decisão, porque a gente consegue ver como era a vida de uma adolescente comum naquela época. Porque a maioria dos relatos que a gente tem são geralmente de pessoas da elite. Por exemplo, a filha do Stalin, ela escreveu um livro de memórias que eu já li também e foi interessante, mas venhamos e convenhamos, a experiência dela era uma coisa assim extraordinária, não era a experiência de uma pessoa comum. Ou o que a gente tem são experiências de presos políticos relatando o exílio e tal, mas são poucos os relatos da vida comum ali, pessoas indo trabalhar, pessoas indo para a escola. Então eu acho que foi realmente uma sábia decisão publicar esse diário. Se você quiser ter um contexto assim maior de como era a vida ali naquela época, eu fiz resenha de um livro chamado História Cultural da Rússia, que no final ele vai falar sobre esse período da ditadura stalinista, então vale a pena, eu vou deixar linkado aqui, certo? Eu recomendo também que vocês leiam o livro Cinzas na Neve, que fala também sobre uma adolescente, esse no caso é ficção, fala sobre uma adolescente lituana que foi deportada para um gulag na Sibéria. Então a gente vai ver como era a vida ali naquele gulag. No caso da Nina, como ela nunca mais escreveu mais nada, a gente não sabe muita coisa das experiências dela durante esse exílio na Sibéria e depois. O que, como eu disse antes, é compreensível. O diário, na sua versão em português, ele tem mais de 400 páginas. E, verdade seja dita, assim, de vez em quando ele fica cansativo, porque ele é, em muitos momentos, repetitivo.
e também porque ela vai falar sobre muitas coisas assim que a mim particularmente não interessaram. Por exemplo, as amizades dela, os crushes que ela tinha, as brigas com as irmãs, o que obviamente é natural para uma adolescente, mas eu estava mais interessada nas críticas que a Nina fazia ao governo bolchevique, nas coisas que ela observava assim da sociedade de modo geral. Tem bastante no livro, mas assim, tem muito mais essas outras questões da adolescência mesmo. Eu acho, particularmente, que o diário poderia ter sido um pouco mais editado, porque, como eu disse, várias vezes ele fica repetitivo. Então, assim, eu acho que se eu tivesse tirado algumas passagens, não teria feito, assim, tanta falta. Mas isso é minha opinião. Agora eu quero saber de vocês, se vocês já leram, o que vocês acharam. Se vocês conhecem similares, comentem aqui abaixo também. Eu sei que ele foi muito comparado ao Diário de Anne Frank, que eu ainda não li. Se você já leu os dois, comenta aqui abaixo se essa comparação realmente procede. Se você quiser indicar filmes também, ou quiser pedir resenha de algum outro livro, fique à vontade. Eu vou procurar com todo carinho, não garanto que eu vá encontrar, nem quanto tempo vai levar. O Pobre Filosofia pode corroborar o que eu estou dizendo. Ele vem pedindo a resenha desse livro há meses, talvez até anos, e eu só consegui fazer essa resenha agora. Mas eu li com todo carinho e vim fazer essa resenha com todo carinho, certo? Eu sei que alguém pediu resenha do Anti-Woke, do Jonas Bressan. Eu ainda não consegui ler, mas eu não esqueci, certo? Não se esqueçam de deixar o seu joinha, comentar, compartilhar, aquilo tudo que vocês já conhecem, certo? Eu agradeço a atenção. Fiquem com Deus. Até a próxima.